Bom, quinto ano, boa tarde, né? Vamos voltar lá no nosso vídeo número 2. Vamos falar sobre fontes, né? Documentos oficiais, documentos não oficiais, o que é um documento histórico, o que é um documento de escrita, né? O que a fotografia tem de relação com esses documentos oficiais e não oficiais, o que a pintura rupestre trouxe pra gente, tá? Então, a também vai fazer um vídeo com uma explicação resumidinha, né? Aí, em aula, nós vamos conversar sobre o diálogo com o texto. Conforme vamos corrigindo, nós vamos conversando, tá bom? Então, olha lá. Então, fonte. O que é uma fonte, né? As fontes que nós temos lá, elas são entradas, né? São entradas para que a gente consiga chegar em determinado assunto. Quando nós olhamos lá numa revista, num site, nós olhamos lá, fonte G1, nós sabemos que aquela notícia foi tirada do G1, né? Que é um site de notícias. Então, é uma fonte, ela dá uma abertura para a história, para a gente entender, fazer parte, ficar atualizados, tá? É uma fonte. Toda notícia precisa ter uma fonte. É como se fosse um número de RG, um número de CPF, um número próprio daquela notícia. É a fonte, né? As fontes históricas, né? Elas estão em todos os lugares. Então, tudo que é histórica, tudo que faz assim, que aguça o nosso interesse, que guarda lembranças, que guarda conhecimento, é uma fonte histórica. Então, os mapas é uma fonte histórica, né? Os jornais são fontes históricas, cartas, poemas, redações, receitas, diários, documentos e tantas outras coisas que guardam informações são fontes históricas, tá? É algo que abre o caminho, a fonte, né? Que indica e tem uma história que aguça a nossa curiosidade, tá? Aí já entra os documentos. Qual é a função de um documento? O documento, ele é muito importante. A prova de vocês é um documento. Ela prova que vocês realizaram a prova, né? O papel de matrícula que o pai faz na escola é um documento, tá? Documento muito importante. Então, tudo que leva o nome de vocês, tudo que vocês realizam é classificado como documento. É de valia, é importante, tá? Então, olha lá. O documento é qualquer tipo de elemento gráfico, né, de papel, tá? Pelo qual o homem consegue se expressar, consegue dizer ali o que ele quer, o que ele deseja, o que ele pode ou não realizar. É um documento. Então, nós temos documentos importantes, né? Como a primeira carta da colonização portuguesa, quando chegou aqui no Brasil, a nossa Constituição também é um documento, né? Então, tudo é documento. Então, livros, artigos, revistas, relatórios, cartas, são documentos históricos, tá? Então, olha lá. Então, a vinda dos portugueses para o Brasil é um documento histórico. Aconteceu há muitos anos, mas um profissional, um historiador, né, foi lá, estudou e lutou para ser documentado, para ser considerado um documento histórico. Por que histórico? Porque faz parte da nossa história também, tá? Entendeu lá? Também existem os documentos escritos, né? Que eu já falei para vocês. Os documentos escritos são aqueles documentos que possuem conteúdos. Um exemplo são as provas de vocês, os trabalhos de vocês. Então, se vocês não enviam o trabalho, eu não tenho nenhum documento que prove que vocês enviaram. Então, documento escrito é o que nós escrevemos,
é o que nós assinamos, tá? Documentos escritos. Aí também nós temos, né, a fotografia, que não deixa de ser um documento, né? É uma fonte bastante interessante no ensino da história. Então, quando nós estamos aprendendo história, né, ou estamos aprendendo geografia, sempre tem muitas ilustrações, muitas imagens. Por quê? Porque a fotografia faz a gente viajar, né, para aquele tempo, para aquele lugar, né? E muitas vezes a gente consegue se ver ali, tentar imaginar, né, como tudo aconteceu naquela época. Então, a fotografia é muito importante como um documento histórico, tá? E elas também podem ser trabalhadas para outras coisas também, né? Quando acontece um caso de polícia, tem uma foto, né? O perito vai lá e tira a foto. É um documento histórico também, tá? Porque nós temos muitos casos de polícia antigos, né? Que a gente revira tudo lá para saber, vai atrás, acaba sendo um documento histórico, porque foi arquivado, porque foi assinado bonitinho, tá? E tudo isso aconteceu, né? Lá na antiguidade, lá com os primórdios, com os Homo sapiens, né? Quando eles escreviam nas pedras, faziam pinturas rupestres. Também que para nós hoje, né, são fotografias históricas, são grafias históricas, né? Só que para eles naquela época eram só pinturas, né? Era uma forma de comunicação. Para nós hoje, pelos pesquisadores também que foram atrás, pesquisaram, trouxe essa história pra gente, né, pro nosso conhecimento, pra nossa aprendizagem, trouxe para nós conhecermos e hoje nós recebemos essas pinturas, esses acontecimentos, essa história como uma pintura histórica, como faz parte lá da fotografia, tá? Então, quinto ano, nós falamos aí sobre fonte histórica, tá? Então, tudo que faz parte de antiguidade, ou da nossa vida, ou de um povo, de um país, né? Tem uma história. Então, é a fonte histórica. De onde vem essa história? Qual é o começo dessa história, tá? Então, nós trabalhamos aí das páginas 139 à página 143, tá? Tem um textinho aí, vocês podem ler. E o diálogo com texto, da página 144 à página 145, tá? Quero que vocês leiam, realizem as atividades com bastante atenção. Não tem segredo, é bem light, é bem gostoso de fazer, tá? Que nós vamos conversar em aula, tá bom? Já já. Bons estudos a vocês e até já já.